Arbitragem. O que é, quando utilizar e quem a pratica? O meu nome é Dulce Nascimento, sou especialista em resolução estratégica de conflitos. Falar em arbitragem implica entender que estamos a falar de um processo legal, regulamentarmente constituído nos diferentes ordenamentos jurídicos e, em especial no Brasil, através da Lei 13.129 de 2015, esse processo foi atualizado, modernizado e podemos dizer até construído de uma forma aí mais inovadora. Ele consiste não só na designação de uma, como na possibilidade de designar mais do que uma pessoa, que vão decidir acerca de determinada divergência com a intervenção de sujeitos privados e existindo a possibilidade também aqui da participação de entes públicos, sempre relativamente a direitos patrimoniais disponíveis, sem a intervenção direta do Estado no sentido de encontrar e de construir a solução imposta a esses intervenientes. A decisão tomada por esse árbitro ou coletivo de árbitros, ela terá força de lei entre os intervenientes, devendo, por isso, ser cumprida sob pena de poder vir a ser executada mediante o poder coercitivo do judiciário. Estamos, por isso, a falar aqui da aplicação de uma justiça privada, exatamente com a mesma força, com o mesmo valor daquela justiça que é praticada pelo judiciário. A lei brasileira, no seu artigo 1º, ela limita a arbitragem àqueles litígios relativamente aos quais o direito a ser trabalhado diz respeito a direitos patrimoniais disponíveis. Assim, a lei de arbitragem brasileira, ela traz esta característica, esta peculiaridade. E por isso nós precisamos de saber então dentro do que é a arbitragem. A arbitragem, em primeiro lugar, ela incorpora grande liberdade para os intervenientes no processo, que se está consubstanciada na autonomia da vontade privada e também na capacidade de excluir a jurisdição estatal na solução, na gestão e resolução de uma determinada divergência, de um determinado litígio. Essa escolha, ela exige responsabilidade e responsabilização dos intervenientes, no sentido de que eles deverão suportar os efeitos, sejam eles positivos ou negativos individualmente, relativamente a essa sua escolha. O que eu quero dizer com isso? Seja favorável ou desfavorável, fundamentada de acordo com aquilo que foi a minha argumentação ou a argumentação dos outros intervenientes, a sentença arbitral ela vai ser e ela vai precisar de ser acatada por todos os intervenientes. Porque, sendo certo, e aí o porquê, não existe, não cabe recurso em relação a essa decisão, ela é definitiva, ela é absolutória, e aquilo que acontece é que as bases de eventual impugnação da sua validade, elas são muito restritas e por conta disso nós precisamos de entender que escolher a arbitragem é escolher uma forma de resolver definitivamente aquela situação por meio da intervenção desse terceiro que é o árbitro ou o coletivo de árbitros a que se chama tribunal arbitral. Recorrer e quando utilizar a arbitragem, nós precisamos aqui de identificar que estamos a procurar uma decisão técnica e que essa decisão técnica ela vai avaliar o que é certo ou errado, ela vai ter um ganhador e um perdedor, ou eventualmente até dois perdedores, e vão ser ali colocadas competências específicas para lidar com as especificidades do processo de arbitragem e também para lidar com as especificidades daquela situação em concreto. E isso faz-nos ou remete-nos para quem é o árbitro e o que ele faz. Em primeiro lugar, e por conta dessa especificidade técnica, o árbitro ele é um especialista naquela matéria.
Ele é um especialista naquela área para a qual ele foi convidado, ele foi chamado a avaliar, a averiguar, a identificar o certo e o errado, a prova e a não prova, e por conta disso, esse árbitro ele é uma pessoa eleita, escolhida pelos intervenientes envolvidos no conflito, ou se eventualmente aqueles intervenientes assim o entenderem e preferirem, podem também escolher uma câmara de arbitragem e, de acordo com o regulamento, o estatuto, as listas de árbitros que ali existir, vai ser escolhido o modelo de arbitragem, a forma de processo, o procedimento com o qual ou através do qual vai ser julgada aquela controvérsia. Esse profissional, esse técnico especialista, que é o árbitro, ele assume o papel de juiz no processo de arbitragem, com a grande diferença de que, ao ser designado árbitro, essa condição que ele assume é uma condição temporária, é uma condição para aquele processo em concreto e, por isso, não é considerada como sendo uma profissão, como é a do magistrado, do juiz tradicional dentro da carreira da magistratura. Por isso se costuma dizer não que eu sou árbitro, mas sim que eu estou árbitro. E ser árbitro na atualidade dos países com modelos de civil law e uma regulamentação legal específica implica mais do que intuição ou uma aptidão inata. Impõe preparação, impõe formação, impõe especialização, prática e também profissionalização. É disso que estamos a falar numa sociedade cada vez mais exigente e também numa sociedade que quer resultados eficazes e eficientes. Atualizar conceitos e formas de pensar exige interesse e disponibilidade para realizar essa mudança. Mudança que gera transformação acontece de dentro para fora. Continuação de bom trabalho e da minha parte, um muito obrigada. Até já!